Aos 42 anos, morando no interior de Minas, decidi recomeçar. Era professora universitária e resolvi largar para estudar para concursos públicos. Em 2 anos, fui aprovada para auditora na CGU. Essa é a minha história. Meu nome é Carla Lara, aprovada no concurso da CGU para o cargo de auditora. Eu sou aluna do GRAM. Eu venho de uma família humilde. Meu pai, ele era motorista de caminhão, minha mãe dona de casa. Então, eu sempre estudei, na rede pública, desde criança, toda a infância, até o ensino superior, no curso de Ciência da Computação. Durante a minha graduação, eu conheci meu ex-marido, eu me casei, eu tive meu filho. E após concluir a graduação, já sendo mãe, eu entrei, iniciei o mestrado, meu filho tinha 1 ano. Então, ao concluir o mestrado, eu fui para a cidade de João Monlevade, que é no interior de Minas Gerais, a 100 quilômetros da cidade onde eu nasci. E lá eu fiquei trabalhando por muitos anos, tive a minha segunda filha. Eu já fui trabalhar como professora. Então, nessa faculdade que eu fui trabalhar, eu fiquei por mais de 14 anos. E até então, eu não pensava no mundo dos concursos. Só então, quando essa faculdade veio a ser vendida, a fechar, que eu fui começar a pensar em ser professora de Universidade Federal. E aí a gente também tem um tipo de concurso um pouco diferente, mas eu comecei a prestar esses concursos. Em um deles, eu tive uma frustração muito grande, porque eu não fui aprovada por meio ponto e me senti muito injustiçada. A partir daí, desse dia, eu tomei conhecimento de como era a carreira de auditor, do salário que recebia, que era muito melhor do que professor universitário, e eu tomei a decisão de me tornar auditora. Como eu sempre estudei, sendo professora, já procurei, alguma forma de ter um material, alguma coisa de qualidade. Nisso, pela internet, eu tive meu primeiro contato com o GRAM. Eu já comprei a assinatura ilimitada e logo em seguida teve o lançamento da assinatura Até Passar. Eu acredito que foi a primeira edição. E então eu comprei Até Passar. Nesse primeiro momento que eu fiz a assinatura, eu ainda trabalhava como professora universitária e tinha uma outra atividade paralela que eu fazia online, um trabalho avulso. Então, eu tinha 3 atividades ao mesmo tempo, estava um pouco difícil conciliar todas. Então, eu parei de lecionar, eu terminei meu contrato de 2 anos como professora substituta na Universidade Federal e fiquei apenas com a minha atividade paralela para manter uma renda e me dedicar quase que integralmente aos estudos e também à família, aos filhos. E então, esse foi um momento realmente de virada, que foi final de 2019 para início de 2020. Que coincide com o início da pandemia, que foi quando eu comecei, de fato, a estudar muitas horas por dia e me tornar realmente uma concurseira. E o GRAM ajudou muito, de verdade, não só na parte de conteúdos, mas de apoio mesmo, de encontrar pessoas na mesma situação de todo o Brasil e os próprios professores também estarem passando por esse momento difícil que todos nós tivemos. Nesse tempo da pandemia, começaram a ter algumas provas da área de controle, especificamente do TCE Rio de Janeiro e do TCDF, que foram com a diferença de 15 dias. Eu me inscrevi para essas provas, tive muito medo de fazer essas provas, eu fui de avião, me deslocar para essas provas, e ainda a gente não tinha vacina, então foi um momento muito tenso, mas que valeu como experiência fazer essas 2 provas. Então, nenhuma delas eu estive muito próximo, mas eu sempre sentia evolução em cada prova e eu me tornava mais confiante e sabia que no momento que eu tivesse a minha discursiva corrigida, que eu conseguisse o mínimo do corte ali da objetiva para ter a discursiva corrigida, eu seria aprovada. Até que chegou o final de 2021, por volta de novembro, teve a prova da Cefaz Roraima. Especificamente essa prova da Cefaz Roraima, eu tive muito perto da aprovação e foi, acho que a reprovação que eu mais senti. Acho que foi a única reprovação que eu chorei, porque eu tinha muita esperança de passar. Quando saiu o edital da CGU, eu já estava com 2 provas da área fiscal definidas para fazer. E então saiu o edital da CGU, eu li rapidamente e não me interessei. Pensei, não vale a pena e tudo mais. Então tem até assim uma coisa interessante, que eu participo de um grupo de pessoas que estudam para a área fiscal e controle. E lá, as pessoas comentando pelo número de vagas da CGU, que era muito grande, para a área de TI, e pessoas que não tinham formação em TI poderiam fazer, e alguns colegas comentando. E isso foi chamando a minha atenção. Passado uma semana do edital da CGU aberto, mais ou menos, lá pelas 9 horas da noite, tendo estudado para a área fiscal o dia todo, eu resolvi abrir o edital, ler novamente e tomei uma decisão. Parece que o anjo da guarda veio no meu ouvido e soprou e falou assim, muda tudo e vai fazer essa prova da CGU. O GRAM, ele oferece, sim, um conjunto de ferramentas muito grande, Além, como eu disse inicialmente, eu estudava muito pelos vídeos. Aí, à medida que você avança, você acaba escolhendo estudar mais pelos PDFs, Eu sempre gostei de fazer as questões do final de PDF, que elas têm respostas, os comentários dos professores.
eu sempre gostei muito. E um diferencial que eu acho importante, uma coisa que ajuda muito, que são as revisões de véspera, aquelas aulas nas retas, ali no final ali, que são aulas que os professores entregam o conteúdo mais fresco, mais recente ali, e às vezes uma questão que é comentada ali vai cair na prova no dia seguinte. A prova da CGU foi feita nas capitais do norte e aqui em Brasília, e um em cada região, né? E eu tinha passagens compradas justamente para fazer a prova em Belém, mas da Cefaz. E era no mesmo dia exatamente. Falei, só eu deixar de fazer a prova da Cefaz e fazer a CGU em Belém. Então, assim, a minha história é uma pessoa que é de Minas, vai fazer uma prova da CGU em Belém, se aprovada, mudaria para Brasília. E nessa preparação para a prova da CGU, foi bem peculiar, porque eu nunca tinha feito nenhuma prova para a área específica de TI. Foi a primeira vez que eu estava numa prova que eu era competitiva, que eu tinha chance de passar e que eu tinha que fazer a discursiva junto com a objetiva. E a discursiva, assim, para mim, foi um passeio, assim. Foi muito voltado para a AFO, que a gente estuda com Anderson Ferreira. Então, assim, foi muito tranquilo a prova discursiva. E eu escrevi as 90 linhas na de 90 linhas e as 15 linhas na de 15 linhas. E eu via colegas do lado de TI, assim, que na de 90 linhas tinha feito 40 linhas, até comentaram depois. Então, muita gente acabou sendo desclassificado pela discursiva, que é algo que aqui no GRAN ensina muito pra gente que hoje, seja na área de controle fiscal, né, a importância da discursiva é cada vez maior. E eu sempre respeitei isso. Sabia que na hora que chegasse ali, eu precisava fazer uma excelente discursiva, e eu fiz, e foi um grande diferencial. No dia do resultado da discursiva, eu estava em casa, só eu e minha filha. Então, a primeira pessoa que eu contei foi para minha filha, presencial. E após isso, liguei pro meu filho. E aí você começa a contar para várias pessoas da família, pros amigos, né? Tem meu pai, meu irmão, que sempre acompanhou esse processo. Eu perdi minha mãe um pouco antes dessa decisão de estudar pros concursos, né? Então pensei muito nela nesse momento. Quanto ela ficaria orgulhosa, né? De ter desse resultado. Porque para mim, essa aprovação, ela é um pouco diferente do que a maioria das pessoas. Muitas pessoas, principalmente os jovens, eles estão buscando ainda o início de vida. Eu estava buscando sair da minha zona de conforto com essa aprovação. E assim, né, o mote do GRAN que todo mundo pode, ele é muito importante. Porque assim, cada um pode na sua velocidade e dentro das suas limitações ou das suas facilidades. E uma coisa que eu acho muito importante é a gente nunca se comparar a ninguém. A gente tem que se comparar a gente mesmo. Se hoje eu sou melhor do que ontem, eu estou evoluindo. E ao longo de todo esse processo, eu sempre senti que eu estava evoluindo. Cada prova eu melhorava um pouco mais. Hoje eu sei que foi a melhor escolha que eu tive para minha vida. E o apoio do GRAN foi muito importante nesse processo todo. Então eu já comecei a trabalhar, hoje eu pertenço, né, a uma instituição que é muito prestigiada. Então tem esse lado profissional, tem o lado pessoal, que você tem uma renda garantida e principalmente ser um bom exemplo para os meus filhos. E eu acredito que eu sou um bom exemplo de que o estudo vale a pena. E perspectivas, sim, de um futuro legal. Poder continuar proporcionando para os meus filhos o estudo também para eles, qualidade e uma vida muito tranquila. Como mensagem importante que eu queria deixar para as pessoas que estão estudando para concurso é que não desistam. Sempre vale a pena, né? Então invistam no bom material. Aqui no GRAN você tem orientação para quem está iniciando, como é que faz um plano de estudos. Então buscar, inclusive quem não pode pagar uma assinatura, ter uma assinatura social, de ter um valor mais acessível, de poder compartilhar com os amigos, né? Então, você tem muitas opções. Então, isso ajuda bastante. Meu nome é Carla Lara, eu fui aprovada como auditora no concurso da CGU. Eu sou GRAN e todo mundo pode.